Seguinte, você já se perguntou o que devemos fazer para ouvir a voz de Deus? Muitos de nós buscamos essa conexão com o Senhor e às vezes nos sentimos perdidos em como podemos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então, assista o vídeo até o fim para saber o que fazer. A primeira dica é procurar um ambiente de silêncio. Vivemos em um mundo com muitos sons e distrações constantes, desde o barulho do trânsito até as notificações de nossos celulares. Esses sons podem facilmente sufocar os momentos em que poderíamos estar em sintonia com a presença do Senhor. É essencial encontrar momentos de paz no silêncio, onde possamos nos desligar de tudo à nossa volta e nos concentrar em ouvir apenas a voz de Deus. Quando estamos em momentos de silêncio, a nossa mente tem a chance de se acalmar. A prática regular de estar em silêncio reduz o estresse e a ansiedade, fazendo com que a nossa mente esteja mais aberta e receptiva à voz do Senhor. Uma mente calma é capaz de discernir os sussurros do Espírito Santo. Ele pode se manifestar como uma intuição, um sentimento de paz ou uma nova perspectiva sobre um problema. A prática do silêncio é uma disciplina espiritual antiga que nos ajuda a aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Ao reservar tempo para simplesmente estar em silêncio na presença de Deus, estamos mais predispostos a escutar atentamente, criamos uma consciência de sua presença e somos capazes de ouvir a sua voz. Na Bíblia, temos exemplos que mostram que Deus frequentemente falava com as pessoas em momentos de silêncio e solidão. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, Elias ouviu a voz do Senhor em um sussurro suave. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, vemos que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e ouvir a vontade do Pai. Então, reserve um tempo todos os dias para meditar e estar em silêncio. Esse é o momento em que a nossa mente e coração estão mais abertos para receber a orientação de Deus. A segunda dica para ouvir a voz do Senhor é ler a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e contém suas instruções, promessas e revelações. Ela é uma das maneiras mais claras que Deus fala conosco. Ao dedicar tempo para ler e meditar nas Escrituras, abrimos nossos corações para ouvir o que Deus quer nos dizer e aprendemos sobre a vontade dele para nossas vidas e também podemos discernir mais facilmente sua voz em nosso dia a dia. Em Salmos capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite são abençoados. Ao conhecermos as histórias, ensinamentos e princípios bíblicos, adquirimos a capacidade de reconhecer a voz de Deus em meio a outras influências, porque o que ouvimos que não esteja na Bíblia não vem do Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos ensina a sermos transformados pela renovação da nossa mente, alinhando nossos pensamentos e atitudes com a vontade de Deus. Essa renovação nos torna mais sensíveis e receptíveis à sua voz. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram e obedeceram à voz de Deus, como Abraão, Moisés, Davi e os apóstolos. Ao estudar essas histórias, somos inspirados e encorajados a seguir seus exemplos de fé e obediência. Isso nos ajuda a entender como Deus fala conosco. A leitura da Bíblia também fortalece nossa vida de oração. Muitas vezes, as palavras das Escrituras nos dão inspirações para nossas orações e nos ajudam a alinhar nossas petições com a vontade do Senhor. Orar com base nas promessas e princípios bíblicos nos dá a confiança de que estamos em sintonia com o coração do Pai. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Ao ler a Bíblia, somos corrigidos e instruídos, o que nos ajuda a permanecer no caminho certo e a ouvir melhor a direção do Senhor em nossas vidas. A terceira dica é a oração. A oração é uma conversa direta com Deus, onde podemos abrir nosso coração e expressar nossos pensamentos, sentimentos, preocupações e desejos. E como em qualquer conversa, é importante não apenas falar, mas também ouvir. Assim como em qualquer relacionamento, a comunicação é essencial para conhecer melhor o Senhor. Muitas vezes consideramos a oração apenas como uma lista de pedidos. No entanto, a oração também deve ter momento de ouvir a Deus. Este silêncio pode ser preenchido com uma sensação de paz, uma nova ideia ou até mesmo uma passagem bíblica que vem à mente. Reserve o momento da sua oração para simplesmente ouvir. Pergunte ao Senhor o que Ele deseja te dizer e esteja atento às respostas que vêm ao seu coração. Ao orar, devemos buscar alinhar nossos desejos e ações com a vontade de Deus.
Pedir orientação e sabedoria em oração nos ajuda a discernir a vontade do Senhor para nossas vidas, nos tornando mais sensíveis ao Espírito Santo, seja através de uma palavra de sabedoria ou um sentimento de convicção. À medida que continuamos a orar, nossa vontade começa a se moldar à vontade do Pai, facilitando a percepção da sua voz. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos encoraja a levar todas as nossas preocupações ao Senhor em oração, e promete que a paz de Deus guardará nossos corações e mente. Esta paz serve como um sinal de que estamos no caminho certo e pode nos ajudar a ouvir a voz do Senhor com mais clareza. Orar com outras pessoas também é uma maneira poderosa de ouvir a voz do Senhor. Em uma comunidade de oração, podemos receber confirmação, encorajamento e discernimento coletivo. Deus muitas vezes fala através de outras pessoas para nos dar a orientação que buscamos, e isso nos leva à quarta dica, que é estar em comunidade e buscar a sabedoria de conselheiros espirituais, sejam eles pastores, padres, rabinos, etc. O Senhor muitas vezes usa outras pessoas para nos transmitir sua mensagem. Participar de uma igreja, grupo de estudo bíblico ou ter mentores espirituais nos ajuda a discernir a voz de Deus. Compartilhar nossas experiências e ouvir o testemunho de outros também pode ser extremamente valioso. E finalmente, a quinta dica, que é a obediência e a fé. Quando sentimos que Deus está nos guiando, é importante obedecer com fé. Às vezes pode ser difícil, mas confiar e agir conforme a orientação que recebemos é essencial para fortalecer nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. A obediência abre portas para uma comunicação mais clara e profunda com Ele. Precisamos ter confiança na bondade do Senhor. A fé é acreditar que Deus é bom e que suas intenções são sempre para o nosso bem. E a mesma fé nos dá a esperança de que Deus vai responder às nossas orações. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Essa expectativa nos mantém atentos e receptivos à sua voz. A fé nos sustenta durante os períodos de silêncio. Mesmo quando não ouvimos imediatamente, ou quando Deus fica em silêncio, a fé nos mantém firmes, sabendo que Ele vai nos ouvir e responder no tempo perfeito dele. A obediência é a ação de acordo com a vontade de Deus. Quando o Senhor fala, Ele espera que a gente responda. A obediência demonstra a nossa vontade de seguir a sua direção. Ao agir conforme a orientação recebida, mostramos a Deus que estamos prontos para ouvi-lo cada vez mais. Quando seguimos seus mandamentos e preceitos, nossa vida se torna um reflexo do que Ele deseja para nós, nos tornando mais sensíveis a ouvir a sua voz. Cada ato de obediência fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Essa proximidade facilita uma comunicação mais clara e frequente com Ele. A obediência é o exercício que desenvolve nossa capacidade de discernir a voz do Senhor em meio a outras influências negativas. A verdadeira fé se manifesta em ações. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. Quando acreditamos na orientação do Senhor, somos motivados a agir de acordo com ela. Essa ação reforça nossa fé e nos ajuda a ouvir mais claramente a voz de Deus. Cada passo de obediência que damos fortalece nossa fé. Ao ver os frutos de nossa obediência, seja uma paz interior, uma resolução para um problema, uma confirmação de que estamos no caminho certo, nossa confiança em Deus cresce. Na Bíblia, temos exemplos de fé e obediência ao Senhor que deram muitos frutos. Abraão é o exemplo clássico de fé e obediência. Ele é considerado o pai da fé. Em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4, a Bíblia diz que Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra natal e fosse para um lugar desconhecido. A fé de Abraão no Senhor foi demonstrada pela sua obediência imediata, e isso o tornou sensível à orientação contínua dele. Em Gênesis capítulo 6, versículos de 13 a 22, está escrito que Noé construiu a arca por causa de sua fé em Deus e sua obediência às instruções detalhadas que ele lhe deu. A confiança de Noé no Senhor, mesmo com as pessoas o ridicularizando, não acreditando nele, permitiu que ele e sua família fossem salvos do dilúvio. Então, essas são as 5 dicas para ouvir a voz do Senhor: o silêncio, a leitura da Bíblia, a oração, a comunidade de sabedoria de conselheiros e obediência e fé. Espero que essas dicas possam ajudar a fortalecer a sua intimidade com Deus e a ouvir a sua voz, te fazendo ter uma vida mais próspera e plena de acordo com a vontade dele.
Obrigado por assistir ao vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.